Fala pessoal que acompanha o Teoria em 5, futuros universitários e universitárias. Hoje a gente vai falar um pouco sobre vetores. Bom, então na aula de hoje primeiro a gente vai separar grandezas escalares e vetoriais e depois a gente vai falar um pouco sobre as operações com vetores. Até produto de vetor por escalar. Não vai falar de produto vetorial porque isso é conteúdo do ensino superior. Mas se vocês quiserem um vídeo desse, comenta aqui nos comentários que a gente produz pra vocês. Para entender a diferença de grandezas escalares e vetoriais, a gente tem que saber que uma grandeza escalar ela é completa se eu disser só o valor e a unidade. Por exemplo, 30 graus Celsius. Eu disse o número e a unidade e o sentido daquilo já está completo pra gente. A gente sabe o que é 30 graus Celsius. Mesma coisa com o tempo, né? Faz 60 segundos que a gente está gravando esse vídeo. Então a ideia de 60 segundos já é completa. Diferente de força, por exemplo. Força é um exemplo de grandeza vetorial. Uma grandeza vetorial, ao contrário da escalar, ela precisa de módulo, direção e sentido. A grandeza escalar só precisa do módulo. O que é um módulo? O módulo é o valor numérico dela. A direção é se ela é horizontal, se ela é vertical. E o sentido é de onde para onde ela está indo. Por exemplo, se ela for horizontal, ela pode ir da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Acho que pra vocês o vídeo ficou ao contrário, né? Da minha esquerda pra minha direita, e da minha direita pra minha esquerda. É isso. Então, uma grandeza escalar ela tem só módulo. E uma grandeza vetorial ela tem módulo, direção e sentido. Bom, agora falando sobre as operações com vetores, vamos falar primeiro da soma de vetores, tá? A gente tem dois caminhos para fazer soma de vetores. O primeiro é utilizar a regra do paralelogramo. E o segundo é colocar o começo de um vetor no final do outro vetor. O que isso quer dizer? Imagine que eu quero somar um vetor A com um vetor B. Eu posso colocar eles com a mesma origem, né, no mesmo ponto de origem, traçar o paralelogramo e a diagonal desse paralelogramo vai ser o meu vetor resultante. A outra maneira de eu fazer essa soma é colocar o vetor A, colocar o vetor B, de maneira que o começo do vetor B fique no final do vetor A, beleza? E aí eu só ligo de ponta a ponta e esse vai ser o meu vetor resultante. Tá? Repara que os dois caminhos têm que dar o mesmo valor, tem que dar a mesma coisa, né? Bom, agora falando sobre a subtração de vetor, quando a gente vai subtrair um vetor, por exemplo, eu tenho o vetor A e tenho o vetor B, e quero fazer o vetor A menos o vetor B, basta eu inverter o sentido do vetor B, tá? Eu conservo a direção e só mudo o sentido. E aí eu trabalho esses dois vetores como se fosse uma soma do vetor A com o vetor menos B. E aí vale a regra do paralelogramo e vale a regra de colocar o começo do vetor B no final do vetor A, tá? Bom, agora falando de multiplicação de vetores, a gente pode falar de multiplicação de um vetor por um escalar. Nesse caso, a gente só muda a magnitude, né? A gente só muda a intensidade desse vetor. A gente não mexe na direção e no sentido. Por exemplo, se eu tenho um vetor A e quero multiplicar pelo escalar 3, por exemplo, esse vetor vai ficar 3 vezes maior, mas com a mesma direção e sentido. Bom, então, só para deixar um pouco mais claro, eu vou colocar aqui alguns exemplos de grandezas escalares. Lembrando, tá? Toma cuidado. Pressão é uma grandeza escalar. Muita gente confunde pressão e pensa que é vetorial, mas é escalar. E vou colocar aqui também alguns exemplos de grandezas vetoriais. Bom, agora eu vou colocar aqui 3 casos mais comuns, né, mais intuitivos para fazer soma de vetores e vou colocar a expressão geral que resolve qualquer caso, beleza? O primeiro caso é quando a gente tem... Eu vou trabalhar com vetor força, tá, nesse exemplo. Imagina que a gente tem um bloquinho e a gente tem duas forças, uma de 10 newtons e uma de 5 newtons, as duas com a mesma direção e sentido. Nesse caso, né, basta somar as forças e a direção e o sentido já está implícito, né? A gente vai conservar a direção e o sentido. E a resultante vai dar 15 newtons. Se eu tiver, por exemplo, um bloquinho com 15 newtons e 10 newtons, aí a minha resultante ela vai ser 5 newtons na direção e sentido daquele que for maior, certo? Então esses dois casos são bem intuitivos, né? Se o sentido for o mesmo, a gente soma os vetores. Se forem sentidos opostos, a gente subtrai eles. Agora, e se eles fizerem 90 graus, por exemplo? Então eu coloquei aqui um bloquinho que tem uma força de 8 newtons e uma força de 6 newtons, tá? E aí, nesse caso, a gente pode utilizar a regra do paralelogramo. Como vai dar exatamente 90 graus,
a gente vai resolver esse cara e achar a magnitude do resultante com Pitágoras. E aí a magnitude vai dar 10 newtons. Eu vou deixar o cálculo aqui. Então agora a gente falou de 3 casos, né? Quando o ângulo entre os vetores é nulo, ou seja, os dois têm a mesma direção de sentido. Quando o ângulo é 180, quando eles estão em sentidos opostos. E quando eles são perpendiculares, certo? Perpendiculares. Mas e se eles tiverem um ângulo qualquer, né? Diferente de 0, diferente de 180 e diferente de 90? Aí a gente tem uma expressão geral para a soma de vetores, que é essa daqui. Então o nosso vetor resultante ao quadrado vai ser o primeiro vetor ao quadrado, mais o segundo vetor ao quadrado, mais 2 vezes o V1 pelo V2, vezes o cosseno do ângulo entre eles, beleza? Cuidado que V aí é de vetor, tá? Não é de velocidade, beleza? E essa expressão nos permite calcular a soma de 2 vetores com qualquer ângulo, beleza? Repara que se o ângulo for 90, essa parcela de 2V1, V2 vezes o cosseno vai para zero, né? Porque o cosseno de 90 é zero. E aí cai justamente no caso de Pitágoras que a gente tinha falado antes, né? Bom, então eu vou deixar aqui um exemplo com 2 vetores, tá? Um vetor V1 com 10 newtons e um vetor V2 com 10 newtons também, e o ângulo entre eles vai ser de 30 graus. Mentira, 60 graus. E eu vou deixar o cálculo e o resultado aqui embaixo, beleza? Bom pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida a respeito do conteúdo, manda pra gente. E quem puder, se inscreve no canal, curte o vídeo e compartilha com quem puder aproveitar esse conteúdo. Isso ajuda vocês e ajuda a gente também, beleza? Valeu, tchau!